Bom dia a todos os professores que estão conosco, acompanhando a Jornada Pedagógica 2021, jornada que é o início deste projeto, A Voz e a Vez do Professor. Nós convidamos vocês a participarem deste webinário através do chat, enviando perguntas que serão anotadas por mim ao longo do webinário. Infelizmente, o nosso tempo é curto, então nós não conseguiremos responder a todas as perguntas, mas esses questionamentos serão aqui gravados, serão anotados, e posteriormente nós encontraremos com a equipe pedagógica uma maneira de respondê-los. Meu nome é Suzane, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre e atualmente estou como assessora técnica pedagógica na Secretaria Municipal de Educação. Nós teremos aqui conosco, falando sobre as conexões para o bem, formas de comunicação não violenta, a professora Célia Cristiane Pérez, que é especialista em psicopedagogia institucional e clínica, e também especialista em informática, graduada em pedagogia e administração pela Urcamp, professora da Uniaselv, e também professora da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e atua como assessora técnica pedagógica pela Secretaria Municipal de Educação. Juntamente com a professora Célia, teremos a professora Daniela Rodrigues Espíndola, especialista em alfabetização e letramento pela PUC-RS, especialista em História Africana e Afro-Brasileira pela Faculdade Porto-Alegrense, graduada em Letras pela URGS, e professora na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Atua também como assessora técnica pedagógica na Secretaria Municipal de Educação. Palavra com vocês, meninas. Bom dia. Olá a todos os nossos colegas. É uma satisfação podermos compartilhar nossos saberes, compartilhar nossas vivências hoje aqui com todos. Estamos muito felizes. Bom dia, queridos colegas. Também é um imenso prazer poder fazer essa conversa, essa aproximação, essa conexão, ainda que virtual, com vocês. E esse é o nosso convite. Venham conosco para a gente conversar um pouquinho. Então, nós vamos falar, como vocês já estão vendo aí no nosso tema, nas conexões para o bem, formas de comunicação não violenta. Sabemos que o nosso cotidiano, ele está impregnado de comunicação, né? Ele está permeado por muita comunicação. E como é que nós podemos realizar essa comunicação de forma efetiva e saudável para que as nossas relações, elas tragam mais saúde mental para a nossa vida? Então, colega Daniela, né, a colega companheira de trabalho, né, da escola, do chão da escola, e aqui, né, na SMED, te convido a recitarmos uma poesia para os nossos colegas hoje. Eu aceito. Vamos lá? Então, nós temos o poema Palavras são janelas ou são paredes. Vamos lá. Palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou com medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer
coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar. Se parece menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Ruth Devermeyer. E aí nós pedimos, então, que seja trocado os slides. Aqui nós temos, então, a poesia que recitamos para vocês, para todos os nossos colegas, a fim de ilustrar a nossa fala, o nosso compartilhamento de saberes nesse momento tão rápido que vai passar. Tá? Nós vamos falar, então, né, essa abertura, que ela está contida, né, na bibliografia que nós nos baseamos para realizar o nosso trabalho com vocês hoje, de Marshall Rosenberg, que é um autor que vem se aperfeiçoando continuamente, né, e ele tomou conhecimento da violência ainda muito jovem. Ele desenvolveu um forte desejo, assim, de compreender o que contribuía para que as pessoas fossem violentas, né? Então, ele é doutor, né? Ele fez a doutoraria em psicologia clínica e trabalhou exatamente nesse viés da comunicação não violenta. Essa bibliografia vai ser o nosso embasamento teórico para esse momento nosso de hoje. E essa poesia está lá no livro de Rosenberg para ilustrar, então, a nossa comunicação, a nossa fala. Então, nós iniciamos, pedimos, então, que troque o slide, tá? Nessa introdução da comunicação não violenta, o próximo slide, que nos fala do fundo do coração, né? O cerne da comunicação não violenta. Ela é uma forma que nos leva a nos entregarmos de coração. Então, as nossas relações, e aí muitas pessoas nos perguntam no dia a dia, e até nos nossos atendimentos, por meio dos programas que nós já vemos cotidianamente atendendo, né, a respeito de como eu faço para lidar com uma situação de conflito, como eu faço, que jeito que eu lido, como eu falo, que atitude eu tomo, né? Na escola, vamos pensar no chão da escola, né? Mas pensando no chão da escola, nós temos um chão que, primeiramente, nós precisamos cultivar e cuidar, que é de nós mesmos. Então, quando o Rosenberg fala em fundo do coração, né, ele nos remete a pensar, nos faz pensar, nos faz refletir, tá? Que é sobre a nossa natureza de gostar, de dar e receber de forma compassiva. E esse dar está na nossa fala, na nossa transmissão, está nas nossas atitudes também. E essa compassiva, nós vamos levar para a questão da paz. Quando nós buscamos do fundo do nosso coração, certamente a violência vai ter se afastado do nosso coração também. Né? E quando nós abrimos o nosso coração no nosso dia a dia, na nossa vida, lá em família, com o nosso vizinho, com a pessoa que eu dividi, né, o banco lá do lado do ônibus, agora que está mais difícil com a questão da pandemia, né, o meu colega lá na sala dos professores, com o aluno lá na sala de aula, com o pai, a mãezinha que veio para eu atender, e que às vezes eles chegam com o coração bastante carregado, né? Então, se nós tivermos isso dentro de nós, né, que é um trabalho a ser feito, porque isso nos traz benefícios de emoção e de satisfação pessoal, nós vamos expressar e vamos estar fazendo uma comunicação não violenta. Então, nada mais é do que expressar com honestidade e clareza o nosso pensamento, tá?
isso vai nos trazer relacionamentos eficazes, tá? E a comunicação não violenta nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Então, é como nos expressar e como escutar. Com compaixão, respeito, empatia e entrega de coração, tá? Não esquecer de sempre os componentes para a comunicação não violenta, que estão aí no slide, observação, sentimento, as nossas necessidades, que às vezes muitas vezes a gente pensa na necessidade do outro, e como nós vamos pedir isso. Próximo slide. Mas existe, a gente sabe, uma comunicação que bloqueia a compaixão. Tá? Essa comunicação, ela é um impedimento, um empecilho, e muitas vezes uma causadora de um conflito. E a gente pensa que não. Né? No momento que eu levantei a minha voz, né? No momento que eu me senti culpada por alguma situação, como eu percebi como insulto, como depreciação, ou até eu falei de forma que eu deprecio, que eu rotulo, que eu critico, que eu comparo, tá? São diagnósticos de formas de julgamento. Tudo que é julgamento é um bloqueio na compaixão. Analisar o outro ser humano, né? Nós temos essa, muitas vezes, mania, vamos dizer assim, de analisar o outro. Chegou um colega novo na escola, né? Um professor, um funcionário ou um aluno, né? E a gente faz análise, um raio-x, um pré-julgamento. Então, nós temos que nos desvencilhar desses julgamentos, né? Classificar e julgar as pessoas estimula a violência e nós ficamos perigosos quando não temos consciência dessa responsabilidade, né? Nós temos que nos responsabilizar por nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Nós temos que buscar o equilíbrio disso do fundo do nosso coração, né? Nós precisamos, sim, comunicar também nossos desejos, mas não na forma de exigência, de imposição, mas com compaixão, tá? Então, vamos cuidar das comparações, essas questões da comunicação alienante da vida, ela tem profundas raízes filosóficas e políticas, né? Por quê? Porque isso a gente traz do nosso cerne, a gente traz do nosso meio, muitas vezes familiar, comparações, julgamentos, e a gente vai perpassando de geração em geração, tá? E aprendemos a exercer do isolar que se passa dentro de nós. Então, eu não reconheço as minhas necessidades, não reconheço meus sentimentos. No momento que eu não consigo fazer isso, eu não consigo transpor para o outro, e muitas vezes a minha comunicação, ela não é eficaz, ela passa a ser violenta. Podemos passar o slide. Bem, colegas, e agora para nós adentrarmos um pouquinho mais nesse mundo que é a comunicação não violenta, e aqui nós vamos adotar a nomenclatura de CNV, nós temos que sentir os 4 componentes. Nós temos que praticar e exercitar esses 4 componentes com nós mesmos. Então, o primeiro componente, o primeiro passo para que nós façamos a prática da CNV seria a observação. Lembrando, observar, sentir, necessitar e pedir. Então, o primeiro componente é a observação. O Marshall Rosenberg, nesse livro da comunicação não violenta, ele nos diz que nós precisamos observar de forma clara, de forma transparente, as coisas que nós estamos enxergando e o que nós sentimos. E essa observação, para que possa ser captada pela outra pessoa, ela tem que ser livre de julgamentos. Porque uma observação atrelada a julgamentos, ela vai reduzir muito a possibilidade da nossa mensagem, do que nós estamos sentindo, ser captada, ser recebida pelo outro. E mais ainda, ela pode ser tomada
como uma crítica. Então, vai reduzir a possibilidade da outra pessoa entender a nossa mensagem, os nossos sentimentos, e ela ainda vai estar se sentindo julgada. Tá? O que é importante também nós vermos? Na CNV, não está dizendo que nós não devemos fazer uma avaliação. Não é isso. O que nós devemos é separar observação de avaliação. Para, assim, nós podermos escolher e utilizarmos umas palavras de forma mais consciente, de forma mais cuidadosa. Outra coisa que a CNV nos traz é uma linguagem mais dinâmica. Então, não é estimulado que nós façamos generalizações usando palavras estáticas que não captam e também não expressam a realidade do nosso mundo, as relações das pessoas que estão sempre mudando. Então, quando nós formos fazer uma avaliação, nós devemos ter o cuidado de que ela deve ser feita em um momento específico e em um determinado contexto. E aí usamos, como eu já disse, né, as palavras de forma mais consciente e também acabamos por deixar de lado os julgamentos, os rótulos que nós podemos acabar fazendo, dando às pessoas. A avaliação também, que nós, né, que eu já falei sobre essa questão de ser dada num determinado momento e contexto, ela vai oportunizar com que a gente não rotule as pessoas. Porque, por exemplo, eu posso dizer, tal pessoa é preguiçosa, é comilona. Como eu vou saber se isso é verdade? Eu verifiquei isso em um determinado momento. Então, as pessoas têm várias particularidades, singularidades. Não posso reduzir aquele ser humano, que é um universo de possibilidades, a um rótulo apenas. Tá? Então, ali nós temos os exemplos no slide. Nós temos ali, por exemplo, Zequinha não marcou, lá em cima colocaria, Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas. Eu poderia fazer essa avaliação, que é isenta, eu percebi, verifiquei num determinado momento, mas eu não poderia dizer o seguinte, Zequinha é um péssimo jogador. Como é que eu vou saber? Eu só tenho aquela observação daquele momento, então eu não posso julgar e nem rotular determinadas pessoas. As pessoas. Depois ali do outro ladinho do slide, nós colocamos alguns exemplos do que pode ser observação ou do que pode vir a ser avaliação. Eu sei que vocês não vão poder fazer o exercício agora conosco, mas a gente vai tratar ali rapidamente deles, só para a gente, né, mentalmente exercitar. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Será que isso é uma observação? Será que isso está captando os sentimentos do João? Não, isso é uma avaliação que eu fiz a partir do que eu estava olhando. Depois, Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Bom, é uma constatação que foi observada. Depois nós temos, meu pai é um homem bom. Bom, é um julgamento que eu estou fazendo, é uma avaliação. Embora seja positiva, mas não deixa de ser uma avaliação. Na sequência temos, Cláudia foi a primeira da fila todos os dias desta semana. Estou avaliando a Cláudia? Não. Só observei o que aconteceu. E por último, minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Reclama. Isso já é um julgamento que eu fiz a respeito daquela pessoa. Está bem? Pode passar o próximo, por favor. Isso, obrigada. Então, assim, na sequência, nós fizemos a observação, na sequência agora nós temos como nós vamos fazer a expressão dos nossos sentimentos, tá? Na nossa sociedade, nós não somos encorajados a expressar os nossos sentimentos e a colocar esses sentimentos para fora, a compartilhar com as outras pessoas. Inclusive, quando nós fazemos isso, é um sinal para muitas pessoas de fraqueza, né? Então, o que acontece? Nós ficamos sempre martelando
nos perguntando o que as pessoas esperam de nós, como devemos falar, como devemos agir. Então, nós não sabemos o que fazer, porque a gente não pode expressar os nossos sentimentos e a gente tem que tentar se adequar conforme os critérios que a sociedade estabelece de ser competitivo. Então, quando nós permitimos mostrar o nosso lado vulnerável, mostrar os nossos sentimentos, muitas vezes aquela pessoa que quer nos engolir, o nosso concorrente, entre aspas, ele passa a se identificar conosco, porque todos nós temos vulnerabilidades, né? Eu tenho, ele tem, então todos partilhamos de alguma vulnerabilidade e dos sentimentos, tá? Outro ponto que merece reflexão é que o nosso repertório para rotular as pessoas e criticar é muito maior do que o repertório que nós temos para expressar os nossos sentimentos. E se nós ampliarmos esse repertório de sentimentos, isso vai fazer com que nós consigamos nos enxergar mais e também ter mais empatia com as pessoas, tá? Compartilhando os nossos sentimentos com elas, tá bem? Por exemplo, também nós temos a questão de usar o verbo sentir como se fosse um sentimento. E muitas vezes não é assim. Exemplo, sinto que não fiz um acordo justo. Na verdade, isso está expressando meu pensamento. Penso, acredito que não fiz um acordo justo. Para expressar o meu sentimento, poderia ser: estou frustrado por não ter conseguido um acordo justo, ou coisas assim, tá bem? Então, se a gente conseguir expressar os nossos sentimentos, isso vai nos ajudar a estabelecer mais conexões profundas conosco e com as demais pessoas. Pode passar, por favor. E agora, então, falando, né, sobre assumir a responsabilidade por nossos sentimentos, né? No próximo slide, nos mostra aí, tem uma imagem, né, que ilustra 4 formas de lidar com uma mensagem difícil, né? Então, eu recebi uma mensagem difícil, ou tem uma situação de conflito. A primeira coisa, quando nós estamos envolvidos nessa situação, seja como mediador, seja como a pessoa, né, que está articulando um conflito, uma situação tensa, é se culpar. Nós nos culpamos, né? Depois nós culpamos o outro, como está aí nas imagens. E o que seria dentro da comunicação não violenta, né? Nós precisamos escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. A gente esquece muitas vezes de nós, tá? E isso é uma forma de escravidão emocional, tá? Nós sempre vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. O outro está triste porque aconteceu uma situação tensa, um desacerto, e eu me culpo por isso. Então, isso é uma escravidão emocional. Culpar o outro, né, também é uma forma de escravidão emocional. E temos, como está mostrando no slide, né, o estágio ranzinza, que são sentimentos de raiva, que nós não queremos ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. Tá? Então, o outro está se sentindo triste, está se sentindo sem esperança, está se sentindo excluído, tá? E nós não queremos ser responsáveis por aquilo, então nós nos sentimos raiva em razão disso. E, então, o outro está a libertação emocional, né? Essa libertação emocional que assumimos as nossas responsabilidades por nossas intenções e ações. Envolve afirmar claramente o que necessitamos. Então, para isso, nós temos que reconhecer em nós que papel eu faço nesse conflito, nessa situação que se criou lá na minha escola, né? Tem um professor com um aluno, eu sou a gestora, ou eu sou a orientadora educacional. Que papel que eu assumo nesse momento, tá? De mediação. Que papel o professor que está envolvido nessa situação estressante com o aluno deve assumir? Ele também deve reconhecer os seus sentimentos, as suas necessidades e conseguir colocar de forma que não vá ferir
o sentimento do outro, mas que ele possa também colocar aquilo que ele está sentindo, porque é importante, né, para cada ser humano ter essa chance, tá? E isso faz com que alivie, né, o coração, alivie a tensão. O próximo slide, então, podemos passar para falar sobre pedindo aquilo que enriquecerá a nossa vida, né? Nós vimos lá no início que nós precisamos pedir. Não adianta eu ter uma necessidade e eu não comunicar. Lá na minha família, né? A esposa com o esposo, a mãe com o filho, a avó, né? A nossa mãe. Quer dizer, eu preciso que determinada pessoa me dê mais atenção, mas eu não falo para ela isso. Eu quero que ela adivinhe isso, tá? Então, quanto mais claros nós formos a respeito do que desejamos obter como retorno, mais provável será que consigamos. E aí nós temos que cuidar com a franqueza em demasia, né? Muitas vezes a gente quer ser e deve ser verdadeiro, mas a gente usa uma franqueza exacerbada. E eu escutasse de uma Maricele Cortella falando na mídia, né, a respeito de que, às vezes, a franqueza demais, ela chega a ser deseducada. Então, nós temos formas de comunicar as coisas, né, e precisamos comunicar de forma que não vá ferir o sentimento do outro. E isso é um trabalho que a gente vai fazendo, isso é um trabalho que a gente vai desenvolvendo em nós mesmos e nas pessoas que estão, né? Nós vamos criando aí a cultura da paz, né, da não violência. E os pedidos, eles são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que estão culpados ou punidos se não os atenderem. Então, cuidar de como eu vou fazer o meu pedido para que eu não faça com que aquela pessoa se sinta culpada, né? O meu aluno está de forma bastante violenta na sala de aula. Como eu vou conversar com ele para pedir, né, que aquela reação dele não está sendo positiva na sala? Tá? Então, os relacionamentos ali está no slide com honestidade e empatia, com a palavra que eu uso aqui também muito, da assertividade, é por aí que a comunicação não violenta vai acontecer. Podemos passar para o próximo slide? Então, nós temos agora, continuando com o exercício da CNV, porque ela é um exercício, tá? Nós temos, assim, após nós nos expressarmos com honestidade, nós recebermos, né, expressarmos todos os nossos sentimentos, depois que nós aplicamos isso para nós mesmos, essa empatia, agora nós vamos nos voltar ao outro, a outra pessoa. E nós, então, para podermos contemplar todas as necessidades dessas pessoas, nós vamos receber com empatia, tá? Então, a primeira coisa a ser feita para nós termos e demonstrarmos a nossa empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Nós precisamos nos livrar de ideias pré-concebidas e julgamentos a respeito do outro e se entregar a ouvir, mostrando que nós nos importamos com aquela pessoa e com os seus sentimentos, tá? E, assim, vou ser bem sincera, praticar a empatia e manter a empatia, ela é um exercício que deve ser feito constantemente, porque ela não é fácil de manter, porque nós temos, a Célia até falou anteriormente, essa necessidade de ou julgar, ou dar conselhos e encorajar. E a empatia, ela requer mais, na verdade, da nossa presença do que nós temos que explicar, darmos a nossa opinião com relação aos sentimentos das outras pessoas, tá? Então, o que nós precisamos para manter essa empatia? É nos concentrar a atenção, é concentrar a nossa atenção plenamente na mensagem da outra pessoa, a fim que ela se sinta compreendida. E também permitir que ela tenha uma ampla oportunidade de se expressar, para não cortar o fluxo dos sentimentos dessa pessoa, tá? E assim, importante, é preciso
sentir empatia por nós mesmos, para nós podermos dar empatia para os outros. Pode passar, por favor. Ah, tá. O poder da empatia agora, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Obrigada. Então, a empatia, ela tem um impacto muito grande em quem a recebe, em quem a sente, tá? A CNV, ela é um instrumento, ela pode ser usada como instrumento para fortalecer a nossa capacidade de comunicar e conectar a nossa empatia à empatia dos outros, tá? Então, podemos achar que nos expressamos na CNV esse fato de ser um desafio para a gente, quando a gente pratica, né? Porque nós somos chamados a revelar as nossas necessidades, os nossos pensamentos mais profundos. Porém, quanto mais nós expressamos as nossas necessidades e a nossa empatia com os outros, mais conectados nós ficamos e se torna mais fácil e menos assustador de nos abrirmos para essas pessoas, tá? Então, quanto mais nós nos concentrarmos em escutar os nossos sentimentos, escutar as necessidades nossas e das outras pessoas, nós vamos deixando de ver essas pessoas como pessoas difíceis, pessoas raivosas, e nós vamos percebendo que em algum momento as necessidades dessas pessoas, elas deixaram de ser atendidas. E elas podem demonstrar que deixaram, né, que essa necessidade deixou de ser atendida em atitudes desesperadoras. Então, assim, como é que o poder da empatia poderia nos auxiliar, né? Resumindo, a desarmar situações de violência potencial, a ouvir um não sem tomá-lo como uma rejeição, a levar pessoas a transcender efeitos paralisantes de uma dor psicológica. Está bem? Então, no próximo slide, que nós pedimos, então, para passar, nós vamos falar sobre conectando-nos compassivamente com nós mesmos. Né? Então, tudo isso, vocês vão até nos perguntar, mas Célia e Dani, que receita vocês nos dão, né? Então, não é uma receita, é uma questão do cuidado com o nosso interior. Né? A comunicação não violenta é o cuidado, que é um cuidado invisível, né? Porque nós precisamos cuidar do nosso recheio, do que nós estamos alimentando dentro de nós, para que a gente possa emanar para o universo coisas boas, né? Estar sempre de coração aberto, não estarmos armados, né? Contra a tudo e a todos. Isso faz uma limpeza, é uma limpeza de vida. E aí, como estamos tratando a nós mesmos? Como é que eu me trato? Passamos por processos de luto e de perdão, né? Em várias situações tensas, em várias situações de conflito, né? O luto é uma experiência de arrependimento. O arrependimento é bom porque é uma reflexão em cima daquilo que nós estamos, né? Vivendo em determinada situação. E o perdão a nós mesmos, né? E aí eu conto para vocês o que o nosso autor, né, maravilhoso, que nos inspira hoje aqui, nos falou sobre a lição do terno de bolinhas, nos conta na bibliografia dele, que ele comprou um terno azul lindo, maravilhoso, para uma palestra, e foi para a palestra. No final da palestra, as pessoas queriam seus autógrafos, né? Todos eles. E ele já tinha outra agenda pós essa palestra. Ele parou para atender as pessoas, ele teve empatia, ele olhou, e alguém ofereceu uma caneta e ele autografou, né? Para todo mundo feliz. E aí saiu de lá, na pressa, né? Para pegar um táxi, colocou a caneta no bolso. O que aconteceu? A caneta vazou, encheu de bolinhas. E ele começou a se autopunir. Mas que coisa horrível, como é que eu faço uma coisa dessa, meu terno novo? E agora, né? Aí se auto-insultou, né? Se mutilou, assim. E daqui a pouco ele se deu conta. Mas olha o que eu estava falando, né? Para as pessoas lá, exatamente isso que eu estou fazendo comigo. Então, esse processo é importante para que a gente esteja
bem conosco mesmo, e que a gente possa expressar isso nas nossas ações, tá? Então, a avaliação do nosso comportamento, as nossas necessidades estão atendidas, né? O genuíno desejo de contribuir para o nosso bem-estar e dos outros. No momento que eu estou me sentindo bem, as pessoas também à minha volta vão perceber isso, né? E cultivar a autocompaixão na vida diária, que é o atendimento de nossas necessidades e valores, tá? Escolher fazer, eu escolho fazer as coisas para ter mais prazer e integridade na vida. Eu tenho que estar trabalhando naquilo que eu gosto, né? Eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar num lugar, vivendo num lugar onde eu me sinto bem, eu tenho que morar numa casa, um apartamento onde aquele ambiente me faz bem. Isso será a mudança, tá? Que Gandhi está nos dizendo aí, a mudança que nós queremos ver no mundo, tá? Começa por nós. Essa mensagem, não, então, eu digo da questão da compaixão. E no próximo slide, falando, peço para que troque, sobre expressão da raiva. Claro que nós temos raiva. Nós somos humanos, todos nós. A mãe e o pai que vão lá na nossa escola, o responsável, ele tem raiva. O professor tem, todos nós temos, mas nós temos que administrar essa raiva. Isso vai ser uma contenção de possíveis conflitos, tá? E se eu for uma mediadora nisso, eu tenho que ser uma mediadora que consiga fazer isso, né? E quais são os passos para expressar essa raiva? Eu tenho que parar no momento tenso, eu tenho que respirar, eu tenho que identificar, né, nos meus pensamentos que estão julgando as pessoas. Eu vi que aquela mãe chegou gritando. Será que eu vou gritar com ela também? Não. Eu vou respirar e vou calmamente recebê-la, acolhê-la. Primeira coisa, eu vou acalmá-la. Vamos passar aqui, vamos conversar, eu vou lhe escutar, a senhora vai poder expressar. Se eu chegar de forma reativa, eu vou estar colaborando para que seja gerado um conflito, e às vezes um conflito violento, com agressividade física, por palavras, e vamos dizer, longe de uma violência armada até, tá? Então, nós temos que nos conectar com nossas necessidades e expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Qual é a minha necessidade no momento que eu cheguei àquela mãe? É que eu consiga acalmá-la, mas para eu conseguir acalmá-la, eu também tenho que estar no meu equilíbrio, né? E nós nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem, né? A causa da raiva está em nosso pensamento, em nossa culpa e julgamento. Muitas vezes a gente fica com raiva, não é porque o outro disse que eu fiz determinada situação, mas aquele sentimento que está lá, guardado em mim de culpa, aquilo ali que me faz ficar com raiva, tá? Então, ele é resultado de pensamento alienante de vida. Muita gente foi educado, não foi por mal, os pais tentam nos educar, a gente, mãe, pai, né, e tenta educar para o bem, mas às vezes a gente erra assim, alienando, né, ou abafando a expressão das necessidades das pessoas. Então, quanto mais as pessoas ouvirem culpa e julgamentos, mais defensivas e agressivas elas se tornarão. Guardem isso, tá? E menos se importarão com as necessidades do futuro. Então, é melhor não tratar por aí, mas tratar pelo entorno e chegar onde a gente quer, tá? Porque a raiva nos rouba energia ao dirigir lavações positivas. Podemos passar o próximo slide. O uso da força para proteger. A Dani, então. Quando nós estamos tratando de comunicação não violenta, nós nos perguntamos, será que devemos não utilizar a força quando nós tratamos da CNV? Bom, nós vamos ver que em algumas situações não tem uma possibilidade de estabelecermos um diálogo com as pessoas, né? Quando uma das partes não está disposta a se comunicar, ou quando há um perigo iminente e não tenha tempo para se estabelecer essa comunicação,
muitas vezes nós vamos ter que nos valer da força para proteger a vida ou os direitos individuais, sendo os nossos ou das outras pessoas. Então, nós, ao fazermos uso da força, devemos ter em mente que a comunicação não violenta, ela diferencia a força para uso protetivo, protetor, e a força para uso punitivo. Como é que eu vou diferenciar isso? A intenção é que vai definir. Então, para o uso da força punitiva, as pessoas devem sofrer pelos atos, né, que são considerados inadequados, pode envolver, muitas vezes, um ataque físico ou psicológico, quando a gente vai usar o uso da força de forma punitiva. A punição também inclui colocar rótulos nas pessoas. Um exemplo, uma criança saiu correndo para atravessar a rua, não cuidou. O que eu poderia, num exemplo de uso punitivo da força, essa criança, eu vou pegar a criança pelo braço, vou chacoalhar, ou vou dar umas palmadas, ainda, né, posso fazer essa punição física ou psicológica. Vou lá, pego a criança e digo, tu é estúpida, o que tu está pensando, né, o que tu está fazendo? Ao passo que, quando eu vou usar o uso protetivo, eu pego essa mesma situação com a criança e eu a seguro. Eu posso conversar com ela, olha, cuidado, tu pode, né, poderia ser atropelada, mas eu seguro a criança, eu não vou espancar essa criança para mostrar que o ato que ela fez eu considerei inadequado. Foi inadequado, logicamente, porque isso fez com que ela corresse um risco de vida, tá? Então, assim, os protetores da força, eles se concentram mais na vida ou nos direitos que tentamos proteger, sem fazer julgamentos da pessoa ou comportamento, tá? Então, os custos da punição, tá? Nós temos que fazer algumas coisas para evitar essa punição, porque nós acabamos, muitas vezes, nós temos medo de ser punidos, e nós acabamos, muitas vezes, desviando a nossa atenção do valor da própria ação que nós fizemos para nos concentrar nas consequências, porque nós temos medo de sofrer a punição. Tá? Então, isso pode diminuir a nossa autoestima, né, da pessoa, nossa, ou da outra pessoa que está sofrendo com isso, e a boa vontade delas para conosco, e isso assim vai reduzir as chances dessas pessoas serem compatíveis com as nossas necessidades, gerando hostilidade e resistência. O próximo item, pode passar, por favor. Isso. Libertando-nos e aconselhando os outros. Bom, para a gente, o que a CNV vai nos auxiliar? Ela vai nos auxiliar a melhorar a nossa comunicação interior, porque a gente vai acabar aprendendo a não ficar limitado a expressar os nossos sentimentos, né? Então, nós estamos condicionados culturalmente a nos manter presos, né? E a CNV vai ajudar com que a gente se liberte, trazendo esses condicionamentos à tona para quebrar esse domínio sobre nós, tá? Ela também vai nos ajudar a criar um estado mental mais pacífico, estabelecendo um meio interior mais saudável. Vai nos encorajar na concentração daquilo que, de fato, nós desejamos, e não naquilo que está errado com a gente ou com as outras pessoas. E isso está envolto de pensamentos como crítica, como raiva, como culpa, tá? Então, ela vai traduzir as mensagens internas negativas em sentimentos e necessidades, e também vai nos proporcionar ferramentas e compreensão para criarmos esse estado mais pacífico. Então, agora vamos falar assim, como é que nós vamos mediar esses conflitos. Podemos passar o próximo slide e logo em seguida o outro, tá? Como é que nós vamos mediar? Como é que nós vamos administrar esses conflitos, tá? Através de uma solução negociada de controvérsia entre as partes. Eu vou negociar, eu vou sentar, eu vou conversar, né?
A atuação do mediador pacificador, essa pessoa, né, que lá na escola tem esse perfil de mediar, de pacificar, de agir de forma, né, mais compassiva, pode ser uma pessoa indicada, ou qualquer um de nós que consiga ter esse equilíbrio, esse autocontrole, tá? E haver um acordo para resolver o conflito. A realidade desejada é uma reconciliação, é claro, o afeto, a ternura, a união. Nós temos algumas técnicas que nos ajudam, além da comunicação não violenta, que foi mais aprofundada aqui, tá? Nós temos as intermediações, as intervenções mediadoras pacificadoras, que muitos dos nossos orientadores já o fazem na escola, já atuam dessa forma, tá? Nós temos a metodologia dos círculos, podemos passar já, né, o próximo slide, de construção de paz, que algumas escolas da rede já têm implementado, né, esses círculos, e o programa Acesso Mais Seguro, que também nos ajuda a atuar em territórios com mais violência. Então, aí nós gostaríamos de passar para vocês nesse slide, nesse link, já pode ir produzindo, né, a Kay Pranes, que é uma norte-americana, que é uma grande idealista, né, dos ciclos de construção de paz no mundo. Então, ela veio ao Brasil, ano retrasado, ela esteve no Brasil, aqui no Ministério Público, né, com um grande público, passando essa metodologia, sobre a metodologia, conversando para que se desenvolva a cultura da paz nas escolas. Nós vamos reproduzir agora uma pequena parte dessa fala dela, tá? Só para vocês conhecerem a Kay Pranes e saberem o propósito dos círculos de paz, né? Que é ser e conviver, educar em valores, para segurança e proteção, construir comunidades escolares restaurativas, desenvolver basicamente a cultura da paz nas escolas. Os círculos de paz nos ajudam muito. Então, vamos assistir a Kay Pranes, que será reproduzido, então, o link agora nesse momento, tá? Enquanto nós aguardamos, né, a reprodução do link, nós vamos falando já, né, no programa Acesso Mais Seguro, que será o próximo slide, tá? Que será o próximo slide, que vai também nos dizer que a melhor resposta à agressividade é manter a calma, tá? Então, assim, ó, as nossas escolas, conforme o programa Acesso Mais Seguro, por isso que ele existe, né, foi feita toda uma pesquisa, nós estamos localizados em territórios, né, que tem um índice agravante de violência, e a violência armada, por isso que o Acesso Mais Seguro, ele está, né, presente conosco, estamos na Secretaria da Saúde, Educação, FASC, e aí, então, o que ele nos diz nessas questões, né? Manter sempre a palavra respeito e assertividade, né? Chegou uma mãe alterada, chegou uma pessoa alterada, um aluno está muito alterado, não é alterado que eu vou resolver essa situação, mas é sim buscando acertar, mediar e pacificar, tá? Eu não estou perdendo a minha autoridade, por exemplo, como gestora, se eu conseguir fazer isso. Eu estou ganhando, sim, né, uma visibilidade de compaixão, uma visibilidade, né, de assertividade, e isso vai evitar muitos conflitos que podem ocorrer, né? Coração aberto, honestidade, sinceridade, tá? Então, eu não sei se foi possível reproduzir aí para nós, né, o vídeo da Kay Pranes, que é norte-americana, tá? Os círculos de construção de paz, eles trazem um grande efeito para as instituições que ali conseguem ter facilitadores e fazer essa mediação, tá? Mas se não for possível, nós temos aí um slide, né, das intervenções mediadoras pacificadoras que nós podemos passar, que tem uma ilustração ali do Charlie Brown, tá? Que vocês mesmos podem ler. Tem faz menção à Base Nacional Comum Curricular, tá? Que dentro das 10 competências gerais da BNCC, as 3 últimas competências ali falam no autocuidado, né? Falam nesse desenvolvimento da empatia, da compaixão, da assertividade, né? Então, com esse trabalho da comunicação não violenta, do círculo de paz, do acesso mais seguro, nós podemos atender
a esses objetivos. E ali também nós colocamos uma bibliografia que nós buscamos, né, nos basear, é como administrar os conflitos e vencer juntos. Também nos ajuda a ilustrar. Tá? E aí, então, pode passar o próximo slide. Nós temos mais, acho que 2 slides. E depois pode aí... passar, por favor. Pode passar. Então, por fim, nós gostaríamos de encerrar. Pode voltar, por favor? A bibliografia, as referências estão aí. Isso. Por fim, nós gostaríamos de encerrar colocando esta frase, que é: o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Então, não podemos esquecer que, para nós mudarmos o mundo, nós temos que começar essa mudança internamente, com nós mesmos. Né? E aí, gostaríamos de passar, então, para o nosso agradecimento, né, e carinho por todos, por estarem conosco, essa mensagem que também está aí no link, né? Meninas, agora nós temos nos 10 minutinhos finais, eu vou passar as questões que eu consegui colher aqui no chat. Nós temos que fazer rapidamente, porque finaliza o meio-dia, então vamos lá. Como podemos aprofundar o conceito de comunicação não violenta e levá-lo como um projeto para a escola? Então, eu vou procurar, assim, contribuir aqui, depois se a Dani também tiver essa contribuição, né? Eu acho que o primeiro passo é o aprofundamento, né, desse tema, além desse momento que nós temos aqui, né? Nós estamos disponibilizando as bibliografias, né? E eu penso assim, que em momentos pedagógicos, em momentos de estudos internos na escola, né, parar para falar sobre nossos sentimentos, sobre como nos comunicar, levar isso como um tema de estudo, nós estamos ganhando muito, porque isso vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo do nosso educando, né? Isso vai contribuir para o crescimento holístico, que é o que nós queremos como objetivo na escola. Bom, é claro que nós, professores, de uma certa forma, nós já fazemos a mediação de conflito nas escolas, nas salas de aula, isso é comum. Todos já fizemos em algum momento e continuamos fazendo, tá? Mas, assim, o referencial teórico é importante, estudos são importantes, mas também levar essa expressão para os nossos alunos, para toda a comunidade escolar. Então, a comunicação não violenta, ela precisa perpassar todas as pessoas que fazem parte do cotidiano da nossa escola. Vamos para a próxima. Opa, desculpa. Vamos para a próxima. Com tantas atrocidades... Só um pouquinho. Com tantas atrocidades acontecendo na sociedade, como conquistar a paz mental sem nos tornarmos pessoas alienadas? Isso, exatamente. Então, assim, a paz mental é algo muito particular, né? E aí, assim, a gente até leu rapidamente uma ponderação de um dos nossos colegas, né? Da questão pedagógica, né? Nós sabemos que para nós podermos atuar em qualquer ambiente, seja na escola, seja numa empresa, seja na rua, nós temos que estar bem, sim, conosco mesmo, né? E esse trabalho é um trabalho muito individual de cada um, tá? É algo que vai nos ajudar para o nosso dia a dia, com a pessoa que está do nosso lado, tá? Se nós fizermos essa experiência de estarmos bem conosco mesmo, né, nós vamos expressar isso e nós vamos ter resultados positivos para o nosso trabalho pedagógico, sim, né? Nós não somos seres fragmentados, né? Nós somos seres que precisamos desse autocuidado. Estar na BNCC, o autocuidado. No momento que eu consigo me autocuidar, eu também consigo ajudar o meu aluno a se autocuidar, o meu colega lá na escola também se autocuidar. E isso também é pedagógico. O pedagógico não é só caderno,
quadro, giz e computador. O pedagógico também é alma, é humano, né? Nós precisamos nos humanizar. E humanização começa por nós mesmos. Então, só para frisar, reforçar, na verdade, isso que a Célia está falando, para nós não sermos alienados ou não deixarmos sucumbir com todas essas situações de violência, o primeiro passo é estabelecer internamente uma área pacífica dentro de nós mesmos. Então, nós temos que identificar os nossos sentimentos a respeito dessas questões que estão aí no nosso dia a dia e ver como nós recebemos essas informações internamente. Então, assim, primeiro trabalhar o dentro para depois transmitir para fora, né, essas reações. E, com certeza, se nós fizermos esse trabalho interior primeiro, que é aquilo que nós falamos, ter empatia para depois dar a empatia, né? Vai ficar muito mais fácil e também vai ficar muito mais acolhedor para todo mundo que está aí nos rodeando, né, das nossas relações. Só completo, né, Dani, que é a questão assim, ó, da empatia na sala de aula, né? Vamos direcionar bem para o pedagógico mesmo, né? A empatia na sala de aula, como é que, se eu não tiver empatia com os meus alunos, eu posso ser excelência em conteúdo, excelência em metodologia, mas eu não vou, muitas vezes, né, aquele aluno que precisa de mais acolhida, de escuta, né, conseguir atingir totalmente o meu objetivo. Então, nós não somos, como eu repito aqui, seres fragmentados. Nós temos corpo e alma, né, e nós estamos trabalhando na educação, e a educação compreende todos esses eixos, todos esses aspectos humanos. Então, tá. Gostaria de lembrar que os certificados estarão disponíveis nos próximos dias. Nós agradecemos a disponibilidade da professora Célia, da professora Daniela, e também a presença de todos vocês aqui no webinário. Não esqueçam de apreciar a página do Momento Cultural. O link está lá no site da Formação Pedagógica 2021, e continuem conosco, porque a jornada pedagógica segue no período da tarde. Muito obrigada, gente. Obrigada também. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Tchau.